Olá para vocês, eu sou Érica Lima. Hoje o nosso debate político, fazendo essa cobertura completa. Hoje a gente teve até debate no Senado. Mas hoje aqui nós temos o vice-candidato ao governo do estado do Amazonas. A gente tem Tadeu de Souza. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Satisfação estar aqui com vocês aqui no Portal Convergente. Eu estou aqui para mostrar um pouco do meu perfil, as propostas. Sou candidato a vice-governador na chapa do governador Wilson Lima. Nos próximos 60 dias aí eu pretendo intensificar a quantidade de entrevistas, colocar à disposição da população do Amazonas as propostas do governador Wilson Lima. E pretendo ser esse porta-voz, esse elo entre a sociedade amazonense e a candidatura do governador Wilson Lima. É a primeira vez que o senhor está vindo aqui no Convergente, mas vai ter muitas outras. Mas a gente precisa mostrar para a população quem é, né, Tadeu de Souza. Falar um pouco da sua trajetória, então vou trazer um pouquinho do seu currículo, mas o senhor vai dar aquela pitada, porque claro, eu quero saber um pouco mais, né? Claro. A gente está dizendo aqui que o senhor é natural de Manaus, né? Procurador do Estado, passou parte da infância no município de Manacapuru. Olha, um colégio eleitoral muito grande, né? Estive lá no fim de semana agora. A gente fez essa cobertura com esse evento trágico da que tivemos Ciranda, agora, né? Estou aqui em momento de contrição, rezando para que tudo dê certo, que as pessoas consigam se recuperar. A gente também se solidariza. O portal Manaus, o portal Convergente está sendo transmitido pelo Facebook, que é quando a gente consegue atingir principalmente os municípios do estado do Amazonas. E aí a gente manda um abraço para todo mundo de Manacapuru. Aqui a gente está dizendo também, né, que o senhor retornou para Manaus, né, da década de 80, estudou ensino médio na Fundação Matias Maquilini, eu lembro dessa né, fundação. Foi aprovado fundador da Matias Maquilini. No vestibular de Direito pela UFAM, pós-graduado em Direito Tributário. Foi servidor, né, da Justiça Federal do Amazonas, antes de ingressar na Procuradoria-Geral do Estado, PGE, após a aprovação do concurso público de 2004. Aí passou-se o tempo, o senhor também atuou, né, no contencioso tributário e na cobrança de dívida ativa antes de ser nomeado Procurador-Geral do Estado na gestão do governador interino, Davi Almeida, em 2017. 2020, presidiu a Comissão de Transição da Prefeitura, né, de Davi Almeida, ocupando desde então o cargo de secretário da Casa Civil da Prefeitura de Manaus e foi indicado pelo próprio prefeito, pelo Avante, a fazer aí essa aliança com o governador Wilson Lima para essa caminhada deste pleito de 2020. 22. A Érica praticamente falou tudo, deixou pouca coisa para mim, Érica. Nada, agora que a gente vai começar a entender um pouco. E aí, Manauara, ficou muito tempo em Manacapuru. Fala um pouco. É verdade, eu sou o quarto numa família de 8, filho do seu Moisés, dona Raimunda. E meus pais eram pessoas bem humildes, meu pai é agricultor, minha mãe dona de casa, e tem uma família grande, Manacapuru. Meu pai, durante a década de 80, ficou ali por Manacapuru, por conta de tentar melhorar a vida, né? Veio para Manaus na década de 80, eu me estabeleci na região, na zona sul de Manaus, especificamente ali no bairro do Crespo, Lagoa Verde, morava no Beco do Grilo, ali no Igarapé da Magalhães Barata. E eu sou assim um perfil de alguém formatado na diversidade, na dificuldade. Eu sempre estudei em colégios públicos, né? Minha família toda estudou em colégio público. Tenho um irmão médico, tenho um irmão doutor em Físico-Química da Universidade do Amazonas, professor. E assim a gente é uma geração de pessoas que conseguiram sucesso profissional através da educação. Através da educação. E isso é uma das minhas bandeiras, né? Melhoria da qualidade de vida através da educação. E toda a minha convivência foi na zona sul de Manaus, né? E eu hoje faço parte de um grupo político na liderança do governador Wilson Lima e do prefeito Davi Almeida. Faço parte dessa nova geração de gestores e com um perfil bem inusual e indistinto. Eu trago comigo cicatrizes e marcas de quem um dia precisou muito de serviço público. E tive a oportunidade, Deus sempre me deu muito mais do que eu merecia, de me colocar numa posição em que eu estou no outro sistema. Hoje eu faço parte da administração superior, já faço há algum tempo, conheço os problemas
os desafios da administração pública eu conheço. Estive recentemente na administração do prefeito Davi Almeida, na Prefeitura de Manaus, fui chefe da Casa Civil e tive uma participação ativa nessa mudança que nós tivemos hoje na cidade de Manaus, uma cidade bem cuidada, zelada, colorida e que as pessoas têm muito orgulho de habitar. E é um pouco do meu perfil. Eu sou e faço parte dessa nova geração de políticos e gestores. Por isso coloquei minha experiência, meus talentos, minha capacidade de compreensão do ambiente político, do ambiente administrativo, coloquei agora a serviço. Sou um auxiliar, sou um soldado do nosso general Wilson Lima. A gente já está para mais de 303 pessoas acompanhando ao vivo, né, essa live. Que legal. E aí eu queria entender um pouco como foi essa trajetória. O senhor falou um pouco da sua formação, das suas experiências, mas vamos entender os bastidores da política, de como foi essa escolha do vice. A gente aqui que ficou fazendo essas coberturas, a gente ficava, quem seria, quem vai ser. Aí a gente vai sempre analisando quem estava mais próximo do prefeito, né? E aí veio várias notícias, dando assim, vai ser o X, o Y e o Z. Mas a gente viu que chegou em um determinado momento que ficou muito claro, não foi dito, mas ficou mais claro que seria o seu nome. E a gente trouxe também uma matéria trazendo um pouco das suas credenciais. E um dos pontos que eu quero trabalhar com o senhor aqui é que várias pesquisas que foram realizadas, principalmente a Quari, ela traz que o eleitorado, ele busca um perfil de experiência, principalmente na gestão. E aí, conversando o senhor com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, como foi essa conversa? Assim, eu diria que foi um processo de maturação, né? Ocorreram vários estágios, né? Que desencadeou com a minha indicação a compor a chapa do governador Wilson Lima como candidato a vice-governador. É bem verdade que quando isso se tornou público e quando foi anunciado pelo prefeito, na verdade foi anunciado pelo governador, né? Eu sou um escolhido do governador, indicado, avalizado pelo prefeito, mas quem escolheu foi o governador Wilson Lima. E eu penso que o que foi levado em consideração pelo governador é muito do meu perfil, né? As pessoas falam assim, o Tadeu de Souza, candidato a vice-governador, não tem experiência política. É o contrário. E nisso eu preciso me fazer justiça. Eu tenho 25 anos de serviço público. Eu sou formado pela Universidade Federal do Amazonas, advogado, procurador do Estado. Trabalhei na Justiça Federal do Amazonas. E tenho de serviço público 25 anos. E desde a década desde o início dos anos 2000, eu participo dos processos político-partidários, coordenando campanha, fazendo gerenciamentos do contencioso eleitoral, fazendo a parte contábil. E teve um momento, principalmente quando o atual prefeito Davi Almeida se tornou presidente da Assembleia, eu estive ativamente com ele, logo em seguida ele assumiu como governador interino e eu fui nomeado procurador-geral do Estado. E eu penso que todo esse processo me cacifou, me preparou para esse momento. E estabelecer uma relação de confiança, né? É confiança, é experiência, é um acúmulo de operações, né, nos últimos 5 anos que me vinculou à administração municipal, me vinculou à administração estadual e, acima de tudo, me colocou na posição que eu estou hoje, ostentando a vice-governadoria na candidatura do governador Wilson Lima. Me sinto preparado e me sinto muito honrado com essa minha posição. Pensando nisso, Manauara, né? Aí você contou a sua história, contou um pouco de como foi a luta dos seus pais também, né? Que o senhor conseguiu vencer na vida através do estudo. E hoje o senhor está caminhando para um cargo, né, de vice-governador. Como é que o senhor se sente? Que é uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é muito grande. Mas assim, pessoal, assim, né? É assim, eu sempre falo assim que Deus me deu a oportunidade
resolver minha vida pessoal, resolver a vida das pessoas que estão mais próximas, da minha família, dos meus amigos. E Deus me colocou na política, e isso eu percebi já faz algum tempo, que dentro da política eu tenho um instrumento de melhorar a vida das pessoas. Assim como melhorei a minha, eu tenho como alavancar e alcançar mais pessoas. E você me perguntou sobre como eu me... O senhor está se sentindo? Eu estou me sentindo... Como eu falei, sempre Deus me deu mais do que eu merecia. E eu vejo isso como uma grande responsabilidade. Não é incomum alguém chegar até me parabenizar. E eu sempre falo assim, pô, não me dá parabéns não, me deseja boa sorte, porque o desafio é muito grande. Vejo colegas que são operadores do direito, que são de carreiras jurídicas, e me congratulando, dizendo que eles é como se fosse, de certa forma, seriam eles que estão aqui, e muitas vezes fazendo apontamentos que não correspondem exatamente à realidade. Eu não estou ostentando a candidatura de vice-governador para entrar em história, nem para ostentar um retrato na parede. Eu vejo como uma grande responsabilidade. Eu vejo como uma colocação, uma oportunidade que me foi colocado para ser útil às pessoas. Para mim, quando eu vejo a oportunidade de fazer parte dessa mudança que ocorre hoje no Amazonas, essa mudança de paradigma em relação às lideranças políticas, eu vejo isso como uma grande responsabilidade. E me sinto muito preparado, sabe, Érica? Percebo que toda a minha luta, todas as minhas horas dedicadas à administração pública, muitas vezes dedicada ao aspecto burocrático, que você acumula muita experiência nisso, isso foi indispensável para me colocar na posição que eu estou hoje. Hoje eu tenho um perfil de alguém conciliador, alguém que conhece a administração pública, alguém que transita no ambiente político num papel... tem que ter muito traquejo, porque são muitos enfrentamentos e confrontos, e você precisa ser um algodão entre, muitas vezes, cristais, muitas vezes não se intoxicar por certos ambientes, né? Ter a compreensão de que, muitas vezes, os interesses públicos estão acima, inclusive, de amizades, estão acima de relacionamentos que passam ao largo do modelo republicano, e muitas vezes eu tenho, inclusive, cortar no dedo, cortar na pele, para perceber que a administração pública, o interesse do bem comum está acima do meu interesse pessoal, das minhas vontades pessoais e vontades de quem muitas vezes não consegue compreender que o gestor público, o político, ele precisa tomar decisões e medidas muito sérias. Muito próxima do prefeito de Manaus, Davi Almeida, o senhor também acompanhou, né? O senhor estava aqui, nós tivemos uma pandemia, né? Ainda estamos caminhando, já tem vacinação, então olha a dose de reforço. Então a gente viu que a relação entre governo do Estado do Amazonas e prefeitura foi fundamental para a gente voltar, né, a voltar aos mercados de trabalho, até a vacinação, uma série de atividades, de intervenções foram feitas para a cidade. E ninguém nega que essa relação entre governo e prefeitura foi positiva para a população. E, entendendo desta forma, eu gostaria que o senhor falasse um pouco na forma que o senhor olhou e viu a condução, do que o senhor vê de desafio ainda para o Estado do Amazonas na área de gestão da saúde. Que o senhor acompanhou, o senhor viu como ficou, né? A gente viu muitos municípios que não tinham a estrutura que deveriam ter para poder chegar em uma situação como essa. E aí, quando a gente fala sobre política pública de saúde, o senhor está aqui respondendo, caminhando, né? Está em campanha. E o que o senhor pensa que tem que ser mudado imediatamente, né? Que tem que ser feito de intervenção para o Estado do Amazonas? Muito importante a tua pergunta, e é uma oportunidade de a gente poder esclarecer e colocar as propostas aqui do governador Wilson Lima. O governador Wilson Lima sofreu, né, no início da gestão dele,
Ninguém imaginava que ia passar por isso também, né? Um período de completa imprevisibilidade, né? Ninguém estava preparado, e quando eu falo que ninguém está preparado, eu coloco aqui os gestores do Brasil, o governador do Rio Grande do Sul, o governador do Rio de Janeiro, o prefeito de Nova York, o governador da Califórnia, ninguém estava preparado. A gente viu o que aconteceu no norte da Itália, com a morte de inúmeras pessoas por conta da pandemia. E era assim, era um ambiente de total imprevisibilidade que a nossa geração, nem a geração dos nossos pais, ninguém estava preparado. E para a Prefeitura de Manaus foi um grande desafio, porque logo após o prefeito Davi Almeida assumir, iniciou-se os esforços para a vacinação. Isso mobilizou toda a estrutura das 22 unidades administrativas, não só a Secretaria de Saúde, né, que estava na ponta, mas existia todo um aparato de apoio, que ia desde a Casa Civil até a Secretaria de Infraestrutura, a Casa Militar, a Defesa Civil, todos irmanados, todos a 4, 6 mãos, tentando, tudo voltado para o esforço da vacinação. E, ao mesmo tempo, e aqui eu tenho que fazer um parênteses, que a capacidade do serviço burocrático de se unir para que a vacinação acontecesse na cidade de Manaus, no interior do Amazonas, isso passava além de qualquer status político de vinculações, né? Eu acho que todo o aparato estatal estava voltado para enfrentamento da pandemia, né? Você via no Amazonas e na cidade de Manaus, tanto a atenção básica, no caso, responsabilidade da Prefeitura de Manaus, com a média e alta complexidade da gestão do Estado, estavam irmanados para tentar vencer esse desafio que foi a pandemia. Antes mesmo do governador Wilson Lima, junto com o prefeito Davi Almeida, formalizarem os convênios que hoje estão gerando inúmeros benefícios para a população de Manaus, já existia um esforço comum para superar todos os desafios da pandemia. Especificamente em relação à saúde, que você perguntou, eu tenho que fazer uma justiça agora ao governador Wilson Lima, que teve que enfrentar esses problemas no início da sua gestão. E dizer o quanto ele herdou um sistema depauperado, um sistema com pouco eficiente. Você imagina que durante o período da pandemia, a população do interior está desguarnecida, não existiam unidades de média e alta complexidade nos interiores. Todo o aparato estatal estava dentro da capital, e ainda assim com muita dificuldade, né? Durante os últimos 30 anos, a gestão de alguns dos players que estão hoje concorrendo, eles não conseguiram colocar sequer um único leito de UTI no interior. E a gente vê nos 3 anos e meio do governador, de gestão do governador Wilson Lima, ele conseguiu fazer isso. Hoje nós temos nas cidades polo, como Parintins, como São Gabriel da Cachoeira, unidade de terapia intensiva. E isso também, esse fortalecimento da rede de saúde, que feita pelo governador Wilson Lima nos 3 anos, se estendeu também para a capital. A gente tem ali a parceria público-privada do Hospital Delfim Aziz, que antes da pandemia e no período em que o governador Wilson Lima assumiu o Poder Executivo, a estrutura do Delfina tinha 110 leitos clínicos e apenas 10 UTIs. E hoje o Delfina tem 360 leitos clínicos, tem 110 UTIs. E assim, o governador Wilson Lima conseguiu dinamizar o sistema, reestruturar a rede. Logicamente, eu falo aqui e não quero tapar o sol com a peneira, há muitos desafios a serem enfrentados, né? O aumento do número de cirurgias eletivas, o número de transplantes que são necessários, a expansão que já está no plano de governo do governador Wilson Lima, de expandir o franciscamente, inclusive com a criação de novos 50 leitos para cardiopatas, né, adultos e pediátricos, a própria diminuição da fila do CISREG,
há um programa que é de vulto no plano de governo do governador Wilson Lima, que é o tratamento integral do diabetes, né? O diabético, com esse tratamento integral e preventivo, ele evita-se que ele ocupe por muito tempo os leitos de média e alta complexidade. Isso é só um pouco das muitas coisas que foram feitas pelo governador Wilson Lima e ainda no plano de governo nos próximos 4 anos irão fazer. Beleza. Vamos falar agora também sobre economia, né? A gente vê que nesses últimos tempos a gente vem enfrentando também, como resquício da pandemia, o aumento da pobreza. E isso não é diferente, né, no estado do Amazonas. E essa crise mundial e pensando sobre alguns elementos importantes, principalmente dentro da economia, eu vou trazer a questão da Zona Franca de Manaus, né? O polo industrial. Como é que está sendo discutido entre o senhor, porque com certeza que vocês estão fazendo as propostas, deve ter tido essa conversa, né? E o senhor tem acompanhado, tanto que o senhor tem falado muito bem sobre as propostas. Mas como é que você pensa essas matrizes econômicas no estado do Amazonas? O que vocês estão pensando? Se tem algo novo ou... a questão do segmento, por exemplo, também de turismo. Gostaria que você falasse um pouco de como vocês têm pensado essas propostas para a economia do nosso estado do Amazonas. É interessante, Érica, que o modelo Zona Franca de Manaus ele é um modelo constitucionalmente protegido e todas as vezes em que fomos atacados, em que foi necessário iniciar um processo de judicialização para proteger o modelo Zona Franca de Manaus, fomos vencedores, né? Consolidou-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que há uma excepcionalidade na Zona Franca de Manaus. A gente viu recentemente, novamente, o governo central instituindo, por exemplo, os decretos do IPI que deixavam desfavorecido o modelo, né? E eles foram desconstituídos para segregar os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus. E penso que a Zona Franca de Manaus, apesar de existir assim, eu sempre costumo falar que os políticos da geração que nós, eu me incluo aí como gestor, como político, estamos em vias de substituir, eles entraram num processo de certa acomodação com o modelo, porque é um modelo superavitário, um modelo Zona Franca é um modelo sofisticado, complexo, né? Tornou Manaus a porta de entrada do norte. O modelo Zona Franca fez com que 45% da arrecadação federal estivesse dentro do Amazonas, né? Hoje nós temos mais de 500 empresas que se beneficiam com os incentivos da Zona Franca de Manaus e gerando 110 mil empregos, né? Diretos, sem contar os empregos indiretos. E percebo que há uma exigência e uma cobrança da sociedade civil organizada, dos setores produtivos, por uma eventual substituição do modelo. Eu penso que o modelo precisa continuar, é um modelo complexo, sofisticado, e ele precisa ser fortalecido, ao mesmo tempo em que se desenvolvam outras atividades. A gente, durante muito tempo, teve atividade extrativista que foi relegada ao segundo plano e não foi incentivada. A gente teve ali o esforço da borracha durante o esforço de guerra, né? Tivemos um novo período da borracha que logo em seguida não vingou. Na década de 80, por exemplo, nós tínhamos as indústrias de beneficiamento de sacaria da Malva e Juta, que também se perdeu, né? Hoje há uma nova demanda dessa matéria-prima em vista da proibição do uso do polipropileno, do plástico, e as sacarias, que são matéria-prima muito produzida no Baixo Amazonas, elas poderiam ganhar um novo fôlego, mas até onde se constata hoje, quase toda a produção é comprada para ser beneficiada em Belém. Há uma grande expectativa da exploração comercial dos minerais, né? O gás, que já, por exemplo, a bacia de Azulão em Silves já
há uma operação em andamento com a empresa Eneva. Temos o potássio, né, que é a matéria-prima dos fertilizantes, também já em operação e em investimentos locais lá em Altazes, apesar de entraves ambientais, né, entraves por conta da proteção das terras indígenas. E isso ainda está em fase de superação, mas a gente percebe o quanto há potencial de exploração comercial no extrativismo, na produção rural, nos minerais, né? A gente tem a região do Cabeça do Cachorro, na fronteira com a Colômbia, como a maior jazida de nióbio, que é um metal fino, que possivelmente impulsionará a indústria da corrida, a nova corrida espacial entre as empresas privadas. E, assim, há uma responsabilidade da nova geração de políticos para o impulsionamento desses setores. E eu me vejo com muita responsabilidade, me vejo fazendo esse papel, tomando conhecimento do que é necessário. Eu compreendo que muita parte de regulação passa por legislação federal, mas é preciso ter força política para que isso aconteça. E a gente também tem que pensar que a gente quando fala assim muito, a gente é o pulmão do mundo, mas é porque aqui é concentrada a maior reserva florestal, né, de fauna, de biodiversidade. E aí a gente a gente sabe que nesse momento agora, principalmente com essas situações que, mesmo que seja no constitucional, a Zona Franca de Manaus sendo garantida, mas a gente de vez em quando sofre alguma situação. E aí a população começou a cobrar essa outra, né, vertente, você trouxe muita coisa. E aí, como que você, sendo da região, ter passado todos esses anos, né, acompanhando, já deve ter viajado para outros lugares, você acredita que é possível que a gente consiga desenvolver todos esses recursos naturais para a questão de comercialização e consiga preservar a única floresta do mundo? Com certeza, assim, há já instrumentos legais para exploração comercial de nossas potencialidades, com a manutenção da sustentabilidade, com a manutenção da proteção dos interesses dos povos indígenas, né? E temos instrumentos para que isso efetivamente aconteça. Nós temos um potencial pelos serviços ambientais imensos, né? Há estudos, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas sobre o potencial de biotecnologia, dos fármacos e biomedicinais, a própria reserva legal de madeira que seria permitido, aqui, né? Que seria permitido a exploração, a própria descarbonização da economia, né? Hoje nós temos, por exemplo, os créditos de carbono no mercado voluntário que são negociados. Recentemente o BNDES publicou um edital de aquisição de 10 milhões em crédito de carbono. São títulos que serão emitidos com lastro em projetos de sustentabilidade, aí envolvendo descarbonização da economia, energia, proteção de recursos hídricos. E me parece que dos projetos selecionados ou em seleção, não tem nenhum na região amazônica. E para você ver o quanto de potencial nós temos para ainda desenvolver. Mercado de carbono, por exemplo, ainda não tem regulação. Tem um PL, eu acho que o 528, inclusive, de autoria do deputado federal Marcelo Ramos, que tentaram até colocar em votação, chegou a entrar em regime de urgência, mas não foi aprovado. Isso seria um destrave para os agentes que estão na Amazônia, né? Sim. Então, existe um mundo a ser explorado na questão dos serviços ambientais. E isso ainda é a curto prazo, né? Curto, médio prazo ainda também, né? Sim, sim. O que precisamos hoje é manter o modelo fortalecido e protegido, blindado, ao mesmo tempo que, a longo prazo, a gente consiga desenvolver essas potencialidades. Instrumentos legais estão sendo desenvolvidos, alguns nós temos, mas é preciso fortalecer o ambiente político, é preciso ter lideranças com uma visão não mais voltada do que se deixou de fazer, mas agora pensando na região, pensando na população dos seus próximos 20, 30 anos.
E aí você está como candidato e pela legenda do Avante, Partido Avante. E como é que está essa relação de apoio à presidência? Como é que, porque assim, são dois partidos que se uniram, mas existe autonomia do Partido do Avante? Ou vocês tiveram que alinhar o apoio para a presidência? O governador Wilson Lima conseguiu, nos últimos 6 meses que antecederam aí o período ali entre convenções, período de desincompatibilização, ele conseguiu construir um grande leque. Hoje nós temos um movimento suprapartidário apoiando o governador Wilson Lima, e você vai encontrar principalmente partidos de viés centristas, você vai encontrar partidos de direita, e hoje o que move, o que é principal são os interesses do Amazonas. Apesar do partido do governador ser o União Brasil, que é um partido de apoio geral ao presidente Bolsonaro, a gente percebe que os interesses do Amazonas, os interesses da população, os interesses da Zona Franca, eles falam mais alto do que todo e qualquer ruído ou convergência ou liderança nacional. Hoje o importante são os interesses de Manaus, os interesses dos Amazônidas, os interesses do Estado do Amazonas. Eu penso, assim o governador Wilson Lima pensa. E acompanhando ainda, todas as propostas, qual que o senhor acha que é mais emergencial, relevante para o Estado do Amazonas, que o senhor gostaria de trazer aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente? E vamos dar um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui. Nós temos aqui a Jaqueline Solimões, um beijo para você, Gilmar Lemos, Antônio Prates, Ana Salete, boa noite. Ela tá, boa noite, já está dizendo boa noite a todos, ó. Aqui Tarcísio Souza, Laisla, tem bastante gente acompanhando. Você pode mandar aí um abraço aí sua pergunta. Os seguidores aqui do Portal Convergente. Muita gente acompanhando. Fico muito feliz aí, ter alavancado e conseguido atrair toda a audiência aí. Diante da sua experiência, o que o senhor acredita que é assim, essa foi uma grande proposta? Eu acredito que se a gente ganhar, a gente vai ter que colocar logo em prática. Assim, hoje eu percebo, a gente, por conta do arrefecimento da economia, por conta todas as dificuldades que nós tivemos durante a pandemia, ainda há um rescaldo, pós-pandemia. Isso impactou na economia, impactou na vida dos amazonenses, e novamente a gente viu aí o Brasil entrando no mapa da fome. O governador Wilson Lima, sensibilizado com isso, ele fez inúmeras ações visando a proteção dos mais vulneráveis, fortalecendo a rede de proteção das vulnerabilidades. A gente viu, por exemplo, que nos últimos 2 anos ele implementou e reestruturou o Prato Cheio, que era um projeto que tinha entre restaurantes e pratos populares, em torno de 7, ele aumentou para 37, inclusive muitos deles no interior. Ainda visando essa rede de proteção aos vulneráveis, ele criou o auxílio estadual, pretende nos próximos 4 anos dobrar a base dos protegidos, dos beneficiários com auxílio. E eu acho que o principal hoje é a geração de emprego e renda. E o Estado, quando eu falo Estado, eu falo o governo federal, o município, o governo estadual, eles precisam ser indutores dessa capacidade de alavancagem da economia e principalmente da geração de emprego. Nos próximos 4 anos, o governador Wilson Lima, por exemplo, pretende criar em torno de 100 mil empregos. A gente viu que também... através de obras públicas, tá? A gente tem, assim, dentro do projeto do governador Wilson Lima, a realização de 47 obras entre rodovias, ramais, vicinais, no interior do Estado, a construção de pontes de concreto, substituição dessas pontes de madeira que a gente vê na periferia, vê em localidades, em comunidades fora da sede do município. Há um projeto para
para a implantação de 167 quilômetros de distribuição de água e pelo menos 50 poços artesianos, né? E isso tudo vai impactar diretamente na geração de emprego, com contratação de empresas para executar. Eu acompanhei, e todo mundo está acompanhando, e você não sabe, pode acessar o Convergente, que a gente está noticiando. Vocês estão numa caminhada muito frenética nos municípios do estado do Amazonas. E aí vocês foram em Manacapuru, teve muita gente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco como está essa caminhada, o que o senhor está sentindo quando o senhor está na rua? Eu estou na administração do município, eu estive na administração do município na gestão do governador Davi Almeida nos últimos 15 meses. Estive em contato muito frequente com os administrados, com a população mais carente, e hoje as pessoas sofrem muito por conta do desemprego, por conta da carestia, por conta do aumento dos chamados preços públicos, né, que envolve ali a energia, gás, combustível. Isso impacta diretamente no orçamento das pessoas. E eu acho que hoje o grande desafio é o emprego e a renda, né? E sensibilizado com isso, o governador Wilson Lima, nos últimos 3 anos e meio da gestão dele, entre concursados e selecionados em processo de seleção, ele contratou quase 8 mil pessoas. Recentemente lançou o concurso da Polícia Militar, onde pretende contratar 2.500 aprovados, pretende no próximo governo fazer um novo concurso e contratar pelo menos mais 2.500 aprovados. E o Estado precisa hoje ser o principal vetor, o principal indutor dessa geração de emprego e renda. Sim. Agora vamos voltar um pouco, né, ao candidato Tadeu de Souza. Eu gostaria que o senhor falasse para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui o que é política para o Tadeu. Legal. Política é muito mais do que fazer o bem, né? Política, acima de tudo, é entendimento, né? E ser muito pé no chão. A gente sabe dos desafios, sabe das dificuldades, sabe das limitações de execução de projetos, sabe das limitações, principalmente nesse período agora de arrefecimento da economia, limitações orçamentárias, limitações fiscais, e aí que é o diferencial. É aí que, quando você escolhe bem os políticos, há um ganho para quem está na ponta, para quem está com dificuldade. E eu posso citar o exemplo da gestão do prefeito Davi Almeida, que recebeu um orçamento que era pelo menos 1,5 bilhão menor do que o deixado pelo prefeito anterior, e assim a gente tem uma administração eficiente, uma administração pujante, uma administração em que as pessoas têm a sensação de melhora da vida delas, e isso se deve à qualidade de seus gestores, à qualidade de seus políticos. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa nova geração de gestores, essa nova geração de políticos, capitaneada pelo governador Wilson Lima e pelo prefeito Davi Almeida. E o que representa o estado do Amazonas para você? Meu berço, a gente filosoficamente fala que a gente mora no corpo, né? Mas eu moro na floresta, eu sou um garoto dos rios, da floresta, da periferia. Tenho um perfil de quem sabe das necessidades, das dificuldades, sabe do que é precisar de serviço público e não ter, porque vivenciei isso na pele, tenho a marca da extrema pobreza na minha pele, nas minhas cicatrizes, e consegui chegar no outro plano, no outro extremo, que é a alta cúpula da administração pública. E sei, conheço os instrumentos, tenho talento, sou um grande solucionador de problemas e conheço a necessidade da população. Acho que fui formatado para essa tarefa. Estou preparado para ser vice-governador do Amazonas. Tenho muito a contribuir, tenho muito a ajudar o governador Wilson Lima nos próximos 4 anos. A gente já está terminando. E agora, olhando para a sua trajetória, vamos lá no passado, quando o senhor entrou na faculdade, quando o senhor conseguiu o seu primeiro emprego,
quando o senhor se tornou servidor público. Qual é a característica mais marcante que o senhor acredita ser positiva e que vai lhe ajudar muito para desenvolver o trabalho de vice-governador? E qual é a característica que o senhor que tem que trabalhar, que o senhor acredita que tem que diminuir para poder ter mais êxito ainda, se caso eleito, né, assumir essa cadeira de vice-governador junto ao governador Wilson Lima? Érica, esse projeto é um projeto vencedor. Nos próximos 4 anos, eu vou colocar a minha carga de experiência, o meu acúmulo de conhecimento, os meus talentos a serviço do povo do Amazonas através da administração do governador Wilson Lima. Eu faço parte de uma geração de gestores e políticos que trabalha muito, que acorda cedo, que é incansável. Eu tenho uma característica de ser muito resiliente, ser disciplinado. Quanto mais cansado eu estou, mais eu desafio minha mente a continuar perseverante. E eu sei que muita coisa do muito que eu consegui produzir na administração pública veio da minha insistência, veio da minha disciplina, veio da minha capacidade de me superar num momento de dificuldade, num momento de cansaço. Eu sou guerreiro, eu tenho talento para enfrentar a guerra. E é isso que eu quero fazer. Eu quero, nos próximos 4 anos, estar na trincheira, do lado do governador Wilson Lima, para resolver os problemas históricos da cidade de Manaus e do povo do Amazonas. Então, a gente vai finalizando aqui. Eu vou deixar agora, né, essa câmera para o senhor mandar a última mensagem para quem está acompanhando a gente ao vivo e dizer que a gente vai ter muito mais, a gente vai estar acompanhando todos os bastidores da política, porque o Convergente ele atua no ponto incomum. Agradeço a oportunidade da Érica aqui no Convergente e quero dizer que sou Tadeu de Souza, sou candidato a vice-governador na chapa do governador Wilson Lima, tenho 50 anos, tenho 25 anos de serviço público, sou procurador do Estado. Nos últimos 15 meses participei ativamente da gestão do prefeito Davi Almeida na Prefeitura de Manaus, e a população de Manaus sabe o quanto a gente conseguiu avançar em serviços públicos, quanto a gente conseguiu tornar a cidade uma cidade agradável, uma cidade orgulhosa de viver. Fiz parte desse arranjo que construiu os convênios e fez a união do governador Wilson Lima com o prefeito Davi Almeida, e hoje a gente consegue perceber, por exemplo, temos uma população de 430 mil estudantes da rede estadual e da rede municipal que se beneficiaram com o passe livre, uma demanda e uma reivindicação histórica dos estudantes. A gente conseguiu mudar a vida da população mais próxima, aquele aluno que não conseguia, que virava estatística na evasão escolar, que não conseguia passar de ano, que tinha uma má qualidade de educação, porque não conseguia se transportar, se locomover na cidade. Hoje não é mais problema. Hoje a gente conseguiu desafogar o orçamento doméstico, porque as pessoas não precisam mais ter esse compromisso mensal com o transporte de seu filho, da sua filha. Isso é um modo, isso é um exemplo de quando os políticos se unem, é possível mudar a vida das pessoas, é possível mudar a vida da cidade. Estou preparado para ser vice-governador, tenho experiência, tenho como principal característica ser um conciliador, ser um solucionador de problemas. E eu vou ajudar muito o governador Wilson Lima nos próximos 4 anos a resolver problemas históricos na cidade de Manaus e no interior do Amazonas. No dia, posso falar? Pode. No dia 2 de outubro, é 44, Wilson Lima. Agora é daqui para melhor, porque os outros já não dão mais. É isso aí. Um beijo para vocês. Obrigado, Érica. Obrigado, Eu que agradeço.